Olá pessoal, tudo bem? Então, retornando aqui às nossas videoaulas, né? Vamos começar pela calibração radiométrica, né? Como a gente pode executar a calibração radiométrica através de uma função escrita em linguagem MATLAB. É um procedimento bem simples, né? A gente só precisa implementar essa equação de calibração dentro daquela estrutura de AND e FOR, né, que a gente conversou nas duas últimas etapas, né, na primeira e na segunda etapa dessas aulas práticas, dessas videoaulas práticas. Tá? Aqui do lado eu vou procurar colocar sempre os slides referentes à aula que a gente está vendo, tá? E é para a gente usar como apoio para construir a função. Tá? A gente vai seguir a mesma ordem, a mesma sequência lógica da aula aqui para construir a função. Primeira coisa, tá? No MATLAB a gente precisa ter o workspace com as variáveis, sim, mas se eu só estou interessado no momento em construir uma função, eu não preciso especificar nesse momento qual imagem que pretende ser processada. Tá? Eu posso fazer isso genericamente para mais tarde escolher uma certa imagem a ser processada. Né? Então eu vou construir a função que vai executar a calibração radiométrica numa imagem. Eu venho aqui e coloco new, tá, no MATLAB, e script. Esse script vai aparecer aqui na tela. Eu vou reduzir ele um pouco aqui para a gente poder ver do lado a aula, né? Paralelamente, a gente poder ver a aula. Toda função começa, como a gente sabe, com function. Tá? Tem que aparecer isso, é a linguagem do MATLAB, né? Tem que aparecer function. Depois eu preciso, entre colchetes, colocar a variável de saída, que vai ser a imagem calibrada. Vou chamar de imgcal. Tá? Isso é igual ao nome da função. Vocês podem colocar calibração, assim. Tá? E entre parênteses as variáveis de entrada, tá? Os parâmetros de entrada. O que eu preciso? Da imagem e também dos valores de L mínimo e L máximo, né? Isso para cada banda. Vamos supor que a gente só está fazendo isso para uma banda, ou que a gente vai fazer para uma banda de cada vez. Então eu preciso entrar com o valor de L mínimo e L máximo. Tá? O usuário ele vai precisar entrar com esses valores aqui para a gente fazer a calibração dessa banda. Tá? É uma obrigatoriedade, né? uma exigência do processo de calibração que a gente saiba o valor da radiância mínima e da radiância máxima, como a gente viu em aula. Né? Isso é executado para todos os pixels dessa imagem, dessa banda. Na próxima linha eu posso opcionalmente, tá? Colocar aqui para que serve a função. Eu posso colocar a função de calibração radiométrica deu uma imagem. Vamos colocar entre parênteses uma banda, tá? Porque essa função ela só está escrita para uma banda. Essa função, essa terceira linha, como se trata de um comentário, porque eu comecei com esse sinal de percentual aqui, não vai ser lida como um comando na hora que eu chamar essa função. Tá? Eu posso, nesse momento ou no momento posterior, salvar essa função. Ela precisa ser salva, até ele já vai me sugerir um nome como calibração e vai para a pasta atual. Tá? A pasta atual é essa pasta aqui que a gente tem o MATLAB aberto. Tá? Essa pasta aqui. Tá? A função vai ser salva aqui, nesse local. Então, vou colocar salvar e ela automaticamente vai aparecer como uma função aqui dentro. Tá? Função calibração.m. E eu posso continuar e devo, né, nesse caso, continuar redigindo ela, desenvolvendo ela. Sempre que aparecer um sinal de um asterisco aqui, é porque eu já alterei a função e preciso salvar ela para ela receber essas alterações, gravar essas alterações. Né? Quando eu aperto save, ele vai desaparecer o sinal do asterisco ali. Tá? Essa linha não é necessária, tá? Mas é legal para a gente saber o que essa função executa, né? Para qual é a necessidade dela. Qual é o primeiro passo quando a gente faz uma função? Garantir que se a imagem não foi passada para double ainda, a imagem de entrada, ela precisa ser passada. Tá? Então, primeiro passar a imagem para double. Se já tiver em double, esse comando ele não vai surtir efeito nenhum. Tá?
calcular o número de linhas através da função size, nesse caso aplicado à imagem na dimensão 1, depois o número de bandas através da função size, colunas através da função size aplicada na imagem na dimensão 2, e nesse caso a gente não vai ter bandas porque a gente está assumindo que essa função foi desenvolvida para uma única banda, certo? Tá. Definido o número de linhas e colunas dessa imagem que a gente entrou, que não necessariamente precisa ser uma imagem pré-definida, pode ser uma imagem qualquer, a gente vai colocar os contadores for, né, para todas as linhas de i igual a 1 até o número total de linhas, e um for que vai percorrer todas as colunas j, né, igual a 1 até o número total de colunas anteriormente definido na linha 7 e 8 aqui. E aqui dentro tem que aparecer o comando que a gente vai executar nessa imagem. Tá? Para essa nossa aula de calibração radiométrica, vamos rapidamente passar ela aqui. Tá? A gente tem a estrutura da imagem, né, em forma de matrizes, a gente tem os níveis de cinza, que cada valor corresponde a um nível de cinza, de 0 a 255, né? A introdução ao MATLAB, a questão das 6 bandas do MATLAB, do Landsat, né? 1, 2, 3, 4, 5 e a 7, porque a 6 é do termal, então é essa que a gente entra para a imagem Landsat. Depois as composições coloridas que a gente já fez, né? E a calibração radiométrica que é necessária para converter valores de número digital de 0 a 255 para valores de radiância, né, em watts por metro quadrado, que cada pixel emite em direção, reflete, né, em direção ao espaço, né, da radiação que veio do Sol. Aqui os processos de calibração em terra, né, em laboratório do CIBERS 2, isso aqui no Brasil, no Laboratório de Integração e Testes do INPE em 2001, para o CIBERS 2, né, aqui está a câmara de calibração, satélite com seu sensor dentro dessa cabine. Aqui o referencial teórico a respeito da irradiância, né, radiação do Sol que vem em direção a cada metro quadrado, né, esse cálculo que a gente faz uma vez só por banda, né, calibração da irradiância espectral, que é o que chega de radiação solar por banda do espectro eletromagnético. Para cada satélite tem um diferente, né? Aqui estão os valores para o Landsat 5 TM, tá? Irradiância espectral, porque está dividido por banda, cada banda do espectro. Depois aqui é a equação que a gente está procurando e vai implementar ela dentro do MATLAB. Tá? Para cada pixel, para todas as linhas, todas as colunas da imagem, precisa ser feito o cálculo de irradiância. Tá? Um L para cada pixel a partir, né, que é o valor em watts por metro quadrado, para cada contador digital da imagem, ou seja, para cada pixel da imagem. Então, essa equação ela tem que ser executada para todos os pixels da imagem, uma vez para cada pixel. Tá? Então, vamos chamar a imagem calibrada, que é a imagem de saída. Vai ser o L, né? A imagem em watts por metro quadrado, que é a radiância que a gente está procurando, o retorno da radiação que vem da incidente do Sol. A imagem calibrada, no seu pixel IJ, né, cada um deles vai ser igual. Vamos olhar diretamente agora para essa equação aqui. Tá? Essa equação aqui. Eu vou aproximar, para ficar mais simples. Essa equação ela tem, então, o L, que é a imagem calibrada no seu pixel IJ, igual ao L máximo, entre parênteses, o L máximo, que é um parâmetro de entrada que o usuário, né, parâmetro de sensor que o usuário tem que entrar na hora de fazer a calibração, menos o L mínimo, e isso dividido por o contador digital máximo. Qual é o contador digital máximo mais comum nas imagens que a gente está trabalhando? 255. É uma imagem de 8 bits, 0 a 255, 256 níveis de cinza, né? 0 a 255, contando com 0. Isso tem que ser multiplicado pelo contador digital do pixel em questão, da imagem original. Quem é a imagem original? IMG. Qual é o pixel em questão? IJ. Então, a gente tem que multiplicar por IMG e J. Mais uma outra constante que é o L mínimo aparecendo novamente. Tá? Então esse valor ele vem para cá, seja ele qual for que o usuário entrou, para seja qual for a imagem que o usuário entrou. Tá? Para esse valor não ser apresentado na tela, a gente faz o quê? Coloca
ponto e vírgula, certo? E esse resultado vai calcular a radiância espectral, né, para a banda que a gente está trabalhando. O que eu preciso fazer agora? Fechar a função com um end e um outro end. Tá, então, resumindo, cada i vai receber um valor diferente de 1 até o número total de linhas da imagem. Dentro de cada i, cada j vai receber um número diferente, né, de 1 até o número total de colunas. Isso garante que tanto i quanto j percorram todos os pixels da imagem, tá? Do 1 até o número de linhas, do 1 até o número de colunas. A imagem de saída, que tem que ser o mesmo nome que aparece aqui, em cada pixel IJ que aparecer aqui dentro, vai ser igual ao L máximo menos o L mínimo dividido por 255, é o que está aqui na função, vezes o valor do contador digital do pixel que eu estou determinando dentro da imagem, ou seja, img i,j. E, além do contador digital do pixel que eu estou calculando para calcular o L específico, né, a radiância específica desse pixel aqui, que é a saída IJ, eu preciso adicionar o L mínimo novamente. Tá? É assim que o MATLAB entende essa equação aqui. É assim que, em linguagem de programação MATLAB, a gente precisa descrever essa equação aqui, como ela está matematicamente escrita no slide. Tá? O que vai acontecer aqui, pessoal? Pixel a pixel, a imagem cal, a imagem calibrada, ela vai ser formada. Primeiro pixel, depois segundo pixel, depois terceiro pixel, e ela vai resultar numa imagem de tamanho idêntico ao da imagem de entrada. Só que em vez de ter valores em contador digital inteiros, a gente vai ter provavelmente valores fracionários, né, resultantes dessa operação, que correspondem à radiância. A radiância, o que é? Da energia solar que atingiu o pixel, o que retornou na direção do satélite, em termos de potência da energia do Sol que chegou, quanto retornou de potência para o pixel para o satélite vindo de cada pixel. Tá? E cada pixel aqui está sendo mapeado por IJ. E pronto, a gente vai ter a saída aqui, as entradas, os parâmetros de entrada, e eu só preciso chamar a função calibração. Agora, isso aqui precisa ser salvo, né? Salvei, o asterisco desaparece. E a gente vai para a linha de comando. Tá? Eu posso colocar a função aqui para qual imagem que eu vou executar, qual das duas, imagem Pantanal ou Rio Grande. Vamos primeiro para a imagem Pantanal. Tá? Eu importei ela para o Workspace. Não importa se ela está em inteiros 8 bits, ela está, mas dentro da função a gente já fez a previsão de que essa imagem seria transferida para double, né? Vocês podem até colocar aqui, ó, essa linha, ela corresponde à transferência ou mudança de inteiros 8 bits, ou seja, qual for a classe, para double necessária, né? Para obter valores fracionários. Assim, certo? O que essa linha faz aqui? Determina o número de linhas. O que essa linha faz? Determina o número de colunas. Determina o número de colunas, certo? E aqui posso colocar? Posso também. Posso colocar comentário. Não vai ser lido pelo comando, tá? Como é que calcula, né? A radiância. Calcula a radiância, essa linha aqui. Então o resto precisa colocar a linha, ler todas as linhas, ler todas as colunas, fecha o comando for o primeiro, esse end aqui fecha o comando, fecha aqui o segundo comando for, né? E esse segundo end fecha o primeiro comando for. E aí a gente garante que todos os pixels da imagem vão ser visitados, todos eles vão ter seu valor calculado de nível de cinza para radiância. Tá? Então salva aqui. Essa função ela pode fechar. Tá? Então agora nessa etapa de implementação da função, eu vou colocar aqui no lugar da imagem, transportando os comandos para a linha de comando. No lugar da imagem eu vou colocar qual imagem que eu quero processar. Então é essa imagem aqui do Pantanal, imagem TM do Pantanal. A imagem de saída vai ser a imagem calibrada, eu vou colocar aqui Pantanal também, imagem calibrada
Pantanal, e esses parâmetros de entrada, L mínimo e L máximo, eu posso pegar diretamente do arquivo da aula. Tá? Aqui eu tenho tabelas de calibração, né, para o Landsat, que é o satélite que eu estou trabalhando nessa imagem, TM Landsat, né, sensor TM Landsat. Por exemplo, o L mínimo, se eu vou fazer para a banda 1, e aqui eu vou colocar a indicação, então, que são todos os pixels, né, todas as linhas, todas as colunas, e para a banda 1 desse arquivo TM Pantanal, eu vou usar os parâmetros de calibração correspondentes à banda 1. Então aqui no L mínimo eu coloco para a banda 1 menos 1,52, então menos 1,52. Né? Para o L máximo, correspondente a L máximo, supondo que essa imagem foi adquirida antes de 2003, né? Eu uso essa tabela e não a tabela da direita aqui, que seria a partir de 2003. Então para o L máximo, banda 1, 152.1. Então aqui tem que entrar 152.1. Substituindo os valores na função, nós podemos rodar esse código aí, ele vai chamar a função correspondente a ele, né, essa função que eu acabei de gravar, e vai calcular uma imagem calibrada de saída, tá, a partir dessa imagem de entrada e dos parâmetros correspondentes à banda, que é a banda 1. Essa variável, ela imediatamente aparece aqui no Workspace, tá? E se eu quiser continuar fazendo para outras bandas, por exemplo, se eu quiser fazer para a banda 2, eu posso colocar a imagem calibrada Pantanal, todas as linhas, todas as colunas, segunda camada, né, banda 2, e aqui na entrada tem que ser a banda 2, e os parâmetros de entrada, logicamente, tem que mudar também, né? Eu tenho que pegar os referentes à banda 2 aqui, que é menos 2.84, e nesse caso o máximo 296.81. Isso, assim. E observem que aqui a imagem, ela, por enquanto, né, essa imagem que eu criei está com apenas uma linha, a imagem que eu criei está com apenas uma
watts por metro quadrado para cada banda que eu calculei. Então aí, para a banda 1, eu posso fazer o mesmo para a imagem calibrada, né? Ver quais são os valores resultantes da imagem calibrada para cada uma das bandas, e eu vou ver que eu tenho valores fracionários, né? Que são valores correspondentes a watt por metro quadrado que chegou no sensor. Tá? Então aí eu vou ter 5.3857 watts por metro quadrado na banda 2, correspondente ao pixel 155 em linha 155 coluna 200, e eu vou ter 44.1047 no mesmo pixel correspondente à banda 4. Se eu quiser saber, por exemplo, desse pixel na banda 3, eu vou ter 2.8588. Outro pixel, por exemplo, da linha 301 na coluna 152, por exemplo. Continuando na banda 3, 8.4992 watts por metro quadrado, né, seria. Então essa imagem está calibrada. Os valores são agora em watt por metro quadrado. O que a gente conversou lá no início, né? A função de calibração ela é muito simples. Eu preciso passar a imagem para Double para poder receber valores fracionários, calcular o número de linhas, calcular o número de colunas através da função size do MATLAB, né? já desenvolvida pelos programadores da MathWorks, né? Que é a fabricante do MATLAB, desenvolvedora do MATLAB. E aqui dentro do for, todas as linhas, todas as colunas, a operação que eu quero, que eu estou executando, né? Que é o cálculo da radiância, que calcula a radiância. E pronto, acabou. Todos os softwares Erdazen calculam dessa forma, né? A gente precisa sempre informar, evidentemente, a imagem que a gente quer usar, o L mínimo e o L máximo, né? São os parâmetros de entrada. Cada imagem de cada sensor vai ter um diferente. E pronto, a gente vai ter essa saída aí, pode ser visualizado em tela também, né? A gente pode, por exemplo, pegar essa imagem aí do Pantanal e visualizar ela na tela. É claro que vai ter uma pequena alteração dos valores, né? Não são mais os mesmos valores digitais, são valores um pouco diferentes, né? Mas eu posso dividir por 255 e enxergar esses valores aí. Vamos ver a banda, uma composição da banda 4, 3, 2, então 4 vermelho, 3 verde, 2 azul, né? Então tá aí, esse é o resultado que a gente tem.